Meu nome, Manuel Pereira Santos, nasci no dia 4 de setembro de 37. O lugar é meio complicado, mas era o tempo mesmo. Nasci no Viado, que hoje é Canaã. Na época tinha uma lagoa, era mata virgem. Aí os viados, posso falar, aí depois que começaram a política, aí teve lá o vereador que se candidatou e ganhou. Aí eles botaram o nome de Viado para Canaã. Rapaz, pouco tempo que meu pai foi para São Paulo, me deixou eu com 6 meses. Aí depois de 2 anos, aí o meu avô mandou chamar a mãe. Aí eu passei a trajetória todinha mais ele, Antônio Pereira. Foi quem fundou o Breu. Meu pai era José Vicente. Minha mãe, Maria Pereira. Tudo taipa, tudo mata. Esse tempo. Rapaz, pra gente, é simples. Que o cara pega um cipó, vara e caibo. Aí fazia o barro, um bocado de gente. Era bom demais, rapaz. Pisava o barro, um ia descarregando e outro ia botando na parede. E quando foi no fim, a gente ia dançar. Terminava, né? Agora, se a casa fosse grande, como foi esse daí, aí passavam um bocado de tempo. Mas as casinhas, antigamente era pequena mesmo, que ninguém podia. Nem falava, rapaz. É candeeiro. Candeeiro, essa semente de mamona, a gente pegava um arame, ia furando, ia juntando, ia furando, contava assim, mais ou menos assim, acaba tocava fogo, aí. Mas hoje, se a gente for contar o passado, o povo não acredita, mas que foi verdade é. Não tinha, pai. É outra coisa que é difícil do camarada. Hoje é uma mordomia. Nem quer tomar água de cacimba, só água mineral. Nesse tempo, era nos tanques. Quando dava a trovoada, antes de a gente que ia chover, o trovão começava, aí a gente, o chefe, né, pegava o pessoal todinho para limpar o rego, quando a água bater, aí você vê, a água chovia, o cara pegava um paninho, botava na boca do pote e com a aguinha, olha. Agora, tinha cobra, sapo, o cru é mesmo sapo, né? E a gente trazia e bebia, tudo beleza. Mas hoje, uma cuinha, rapaz, era uns cambucos. O cara serrava, fazia 2 coisinhas, incrível que pareça.
Ninguém acredita, só quem viveu. Mas lembro de lenha, fogão era de barro. Hoje, as conchas de tirar feijão é uma mordomia da caramba. Antigamente, o cara pegava o coco, padia o coco, ficava bem lisinho, pegava um ferro de ferragado, furava os buraquinhos, certinho, botava o cabinho, aí era a concha de tirar feijão. Tudo era de barro. Tinha umas colheres que a gente... Mas não é dessas coisas que é hoje em dia, não. É outra coisa que é incrível que pareça. Era o ovo para 4 pessoas, com farinha, feijão. É um comum. E 3 dias. Nesse tempo não tinha fumo. Era feijão, milho, algodão. Os 6 meses era para... E os outros 6 meses era para fazer farinha, só mandioca. Tem essas coisas que eram interessantes, rapaz. Uma roda, aquela roda, botava um fio pro catetio, pegava 2 homens para virar a roda. É por isso que eu digo que podia ter tudo, as coisas de antigamente, no museu, para a gente ver. Que a gente dizendo hoje, a maioria não acredita. Tinha a mulher no Catitu, eu mesmo, que a mãe que era a cevadeira, só pegando a mandioca que ela... E a roda... Parará, tom, tom. Depois da prensa, botava na prensa, tinha um parafuso de madeira que a gente não sabe como é que o pessoal fazia aquilo só no escopo. É por isso que eu digo que devia os pessoal ter deixado no museu. Lá tinha muitas. Lá em cima, o Tumanefé tinha uma também. Ficava puxando. Quando topava, aí a manefuneira já estava embaixo. Depois da manipuleira vinha a goma. A mulher tirava aquela água, tirava a goma, lavava, ia para o Pemba. E bem assim também era os coxos da mulher peneirar a farinha. Aí quando estava pronto, já tinha o forno, já na medida era o cabo jogando a massa e o cabo com o rodo, pá. A gente comia farinha, era bom. Quentinha com pimenta, pá. O beiju era depois que fazia, vamos supor, a primeira derradeira fornada. O pessoal usava também o beiju, botava o beiju, o cabo ia passando com rodo, levava o beiju, só de leve, aí quando ele estava assado, o cabo tirava. É por isso que eu digo, rapaz, essas coisas devia ficar botando no museu para o povo, essa juventude ver.
era de ferro. Que elétrico, pai. Na brasa. O bicho era grande, botava carvão. Se não tivesse carvão, era na lenha mesmo. O cara botava os pedacinhos, tocava fogo. Quando ele estava aquecido mesmo, aí a mulher... Costura na máquina. Ou na máquina, ou no ralo. Quem podia, tinha essa máquina, acaba botava, cozinhava o milho de noite, 4 horas da manhã. O cara botava a máquina e ia descendo. E quem não podia comprar a máquina, era no relo. 10, 12 espigas de milho era... Acaba treinado, era fazer o cuscuz. Tinha o cuscuzeiro de barro. A mulher botava o pano, em cima vinha a massa, virava o pano, tampava e deixava o fogo comer. É outra coisa. Hoje, se o camarada vai tomar um comprimido, ele cai no chão, viu, mas não é para tomar. Nesse tempo, não existia esse açúcar, não. Era as pedras. Eu ia para Arapiraca, comprava aquelas pedras de acordo com o que ele pudesse da semana, no olho mesmo. O cabo já tinha a base. O café era em grão, a gente chegava em casa, a mulher, né? Era o caso da mulher. Você vê, né? Hoje, meu marido, fizer isso, a mulher barria no chão. Depois do chão, pegava a cinza do fogão, de lenha, aí passava no mesmo chão. Aí vinha o tacho, aí onde ele pegasse, só saía com o couro. Aí pegava 2 mulheres, virava o tacho do chão, praneava, a gente comia era muito. O tata quentinho, esfreio. Quando eles passavam a quintura, a gente comia era muito, rapaz. Aí vinha pro pilão para bater. O açúcar era os pedaços. Só o café, o açúcar o cabo já tinha, você ia pegar o pedaço, botava no café, copado, a gente comia era muito. Eu vim para casa de meu avô, Antônio Pereira. Eu me lembro que ele gostava muito de Deus, graças a Deus. Meus avós, de 4, só a mulher dele, que eu não gostava não, porque era um de figa. Quando eu vim para a casa dele, tinha quase 10 filhos, 3 homens, 7 mulheres. Zé Pereira, Zimiro e Luiz. A mulher era Tizeva, Tijuana, Helena, a mãe. Aí quando eu vim para a casa dele, era grande, porque aí você tinha 10 filhos, aí cada um tinha um terreiro bom, grande. A gente jogava pinhão, era bom demais. Rapaz. Olha, para ser sincero,
essas Olimpíadas que o pessoal hoje, a maioria a gente fazia, saltando corda, pegando umas varas, dava um pulo que o cabia cair lá fora, saltar, rasteira, tudo isso a gente fazia. Era nosso divertimento, tudo primo, a gente, o terreiro era grande, a gente 10, 12 trabalhava no dia e de tarde jogar pinhão. No tempo de milho, a gente fazia umas bolas, 10, 12, se agora para cima. Não era por causa de descer. Um ia passar para o outro, na bola, só a bola no ar. Não tinha outro divertimento. Rapaz, sinceramente, eu nem sei. Primeiro, tinha uma rodinha aqui no Breu, que era o Padre Zemiro. Nós ia assistir todas as quarta-feiras Luiz Gonzaga. Enxada, na roça, tomava um cafezinho umas 7 horas, aí eu já estava meio... Mas ele trabalhava em negócio de fogueteiro, né? Ele perdeu um braço, só tinha um toquinho. Mas no meio da roda e na enxada, pudesse botar. Era Santo Antônio aqui, e tinha lá no cavaco São Pedro de Alexandre, que era São Pedro também. Aí, como ele tinha os amigos dele lá que trabalhavam em negócio de bomba, aí eles vinham, que era o dia deles, Santo Antônio. Aí trazia o pessoal, a gente apredia, tinha as bombas de pedra, era perigosa, porque o cabo botava as pedras e a pólvora para apertar, que foi proibido. O cabo botava, tinha a forminha já, o cabo botava com aquela forminha e ia botando as pedrinhas e a pólvora. Quando já estava cheinha, o cabo enrolava, era para amarrar, era o sacrifício. E o cabo ia aumentando, quando ela estava pronta, era de parede. Um tempo a gente tomava a fogueira dos outros, e a gente de costume, né? Aí quando acaba, a gente preparava, vamos apagar a fogueira de fulano. A gente fazia as bombas, os cabas lá ensinavam a gente como é que fazia, né? A gente fazia, Pode Pereira. Nós fazia, era uma festa que vinha gente da rua, todo canto. Festa topada. São Pedro era lá no Cavaco, que era outra festa também. Aí acabou tudo. Eu tenho um bocado de compadre. Santão disse, Santo Antônio me confirmou. Nós 6 compadres, São João não mandou. Agora era o caba com todo respeito, de verdade. A gente botava uns pedaços tirava da fogueira, fazia outra fogueirinha, aí a gente escolhia o camarada, né? Que camarada que a gente tinha mais carinho por ele, né? Compadre, vamos ser compadre? Ele, vamos.
Aí um ficava lá, outro cá. Santo Antônio disse, São Pedro conformou que nós fosse compadre que Deus mandou. Aí pronto. Mas era com respeito. Hoje tem um bocado de compadre de São João. Antigamente, a gente não tinha dinheiro não, mas sossego a gente tinha. Hoje é o contrário. O cara tem o dinheiro e não tem sossego. Ia para as festas, 5, 6, 7 moças, de pé, no mato. Era as varedas, a gente ia para as festas. Às vezes era tapar de casa, aí era forró comia mesmo. Mas era boa. 10, 12, 20, 30 pessoas num barreiro, só pisando. E a pouca olho comendo no centro. Era bom, rapaz. Era 20, está tudo diferente. Mas tem coisa que antigamente, se eu for contar, hoje a gente tem sarampo, vai logo para a farmácia. Nesse tempo não existia médico e para o sarampo murchar, ninguém acredita. Cabelo de milho, pegava. A mulher pegava aqueles cabelinhos, botava no fogo, dava a gente 2 dias ela estava murchinha. A mulher chegava, ela pegava 3, 4, 5 de olho de mato. Aí batia tanto que os pés de mato murchavam, né? Zé, você está coberto de olhado. Vamos fazer um remédio para você ficar bom. Aí mudava da folha mesmo do mato. A gente tomava. Se ficasse bom, se não ficasse, mas o olhado ninguém sabe, né? Eu fui para a escola, até meu professor era Rogério, era no Cavaco. Não tem a quina que vai para o Fernandes, onde mora o pessoal do Leandro, era curar naquela quina, de barro. Agora, o professor deixava o cabo doido. Eu não tinha paciência. Uma palmatória de 5 pira. Pelo amor de Deus. Uma pedra, o cabo tá na cabeça. Minha paciência não dava, não. Tem um ABC, né? Aí ele botava a letra para a gente adivinhar, né? Quem acertasse, tudo bem. E quem não acertasse, aí entra na palmatória. Quando a gente pegava um parceiro, um amigo, né? Aí ele batia devagarinho. Agora, quando pegava outro camarada, que era contra, aí era para se lascar mesmo. E não era para dizer nada. Chegava em casa, se abrisse o bico, entrava na tabica. A pedra era na cabeça. Aí a gente se enfesava, botava a pedra na cabeça, os 4 olhos de milho. Aí o cara se enfesava, metia a pedra no chão. Aí era... Mas, graças a Deus, ele foi para a escola, mas deu não. Minha paciência não dava não. O professor servia de pai e mãe. Se ele fizesse alguma coisa, a gente
fosse contar, era uma surra. O professor servia de pai e mãe. Buraco. O pessoal fazia no barro. Quando o camarada vinha a porta fechada, era tirando e botando, que não apregava. Primeiro que não tinha cimento, né? E quando a gente ia lá para o banheiro, que via a porta fechada, quando o cabra saía, tirava a portinha, aí ficava aberto lá. Tinha fraquinha, mas tinha. Pecata, japonesinha, michuruca. Não existia bicicleta, a montada mais era jumento, cavalo, bicho que tem uma queda de filia. O cabo é pequeno, mas só larga quando o cabo joga o cabo no chão. Ele desce a cabeça e o cabo não podia se agarrar, né? E com a cabeça. Aí quando ele dava 3 ou 4 pinotes, o cabo no chão. Já o cavalo era melhor, tinha rédea, né? Era mais obediente. Algum. Mas quando eu pegava um na cabeça dura, o cabo fazia uma laçada, botava no dente, aí pronto, aí a força dele na cabeça, o cabo puxava ele ouvia o queixo descia. Sinceramente, uma carreira de cavalo é muito bom. Nós tínhamos um carrinho de carneiro, 4 carneiros, rapaz. Esse eu me lembro de... Era cavo branco, pompo roxo, para a gente buscar lenha. Estava no carro, ia buscar lenha na mata. Com esses carros de boi, né? Cada um aponta infeliz. Aqui, rapaz. Rapaz, para fazer carvão, eu fiz já quando eu já estava casado. Naquela baixada que o Zé Alexandre comprou, era do compadre Pazinho. Mas tinha uns pés de boldeiro, tinha uns 30 ou 40 pés de boldeiro. O cabo passar de noite, precisava ter coragem. Achei zoar, mata num lado, outra mata no outro. O que era interessante, rapaz, é que tinha muito gado no pessoal do Alexandre. O cabo cava uma valeta, mas de acordo com a lei, né? 1 metro, 1,5 m, bota tudo certinho, terminava. O cara deixava o funezinho para o cara tocar fogo, dava pronta, o cara cobria de terra, agora o cara tinha que passar a noite todinha. Tocava fogo e ficava a noite todinha. Ela ia... Porque se escapasse qualquer coisa de fogo, aí perdia a caíra. A gente tentava que estava em pé, sem dormir, porque quando saía o fogo, o tampava. Ia apilando. Quando era bem cedo, que eu estava tudo restinho, a gente ia para casa. O breu, rapaz, porque tinha daqui até vocês sabem quem é o Zé Cancão, até lá era breu. Lá tinha uns pés de breu e aqui também tinha.
A natureza é uma coisa séria. No meio era grosso, em cima era fino. Ela botava, e que nem algodão as flores dela. Aí, por causa disso, botaram o nome de Breu, até o Zé Cancão. Do Zé Cancão para lá já era cavaco. E por Breu ficou e foi o fundador. Ele, Antônio Pereira, casado com Maria Amélia. Como eu acabei de dizer, no começo, era que antigamente eram os invernos topados. 6 meses não tinha o ladrão que estão acabando o nosso país, né? Era 6 meses era topado de chuva. Aí a gente colhia o feijão, milho, se quisesse plantar amendoim. Quando terminava aquele período, aí entrava na farinhada. Outros 6 meses era mandioca. Aí depois veio um pessoal de Sergipe. A planta é fumo também, né? Aí disse, para que você ia plantar fumo aqui? Acabado de dizer, você não tem semente. Ele disse, eu vou trazer um pouquinho de semente. O cabra trouxe. Aí cada um, a gente dava um pouquinho, o cabra sameava, ele ensinava lá como o cabra fazia, e começou pouquinho, a gente só, o cabra virava na mão. Então era pouco, cada um fazia 2 bolinhas, outro fazia 3, se ajuntava, vencido a gente virava, aí quando dezembro já estava curado, aí o pessoal já ia comprando. E foi aumentando, foi aumento. Depois veio o macaco, para a gente virar 7. E aumentou, chegou no topo. Para começar, para samear, abril, acaba sameia, complicado também. Acaba sameia, acaba aguar 3 vezes por dia. Antigamente, acaba cobria com pé de coqueiro, de noite, tardinha. Tirava de novo, aguava, no outro dia bem cedo. Do mesmo jeito. Aí quando era de 7 para 8 dias, ela começava a nascer. Aí o cabo já não botava mais as pedras de coqueiro. Aí o cabo aguava 3 vezes. Aí quando ela já estava grandinha, aí vem a muda. Já de um canteiro e a mulher. Depois que o fumo acabou, porque não tem ninguém para trabalhar. Com essa Bolsa Família, perdido. Para mudar as plantas, só mulher. Elas usavam, umas usavam um tamboritezinho, outras era pedra, só enfiando as plantinhas. Aí quando elas terminavam o canteiro, aí o cabo ia dar uma aguada para aquela terra descer. Naquele tempo, tudo era mais barato, né? Dá para a gente quebrar o galho.
Depois que inventaram o veneno, muito não se dava não. Teve gente que vomitava. O fumo terminou, porque primeiro é a mulher, né? Para destilar tem que ser a mulher. Desolhar tem que ser a mulher. Hoje, com essa mordomia que o governo deu, qual é a mulher que quer se assentar um quilo de fumo, destilar e ajuntar por 20 centavos? Mas os armazéns eram cheios, cantando, e apitou rolando. Pitou não, poca-olho. Era bom, rapaz. Aí foi aumentando das bolinhas, aí foi botando para 50 quilos. Aí depois inventaram, não sei quem inventou o macaco, para a gente virar. Aí aumentaram para 100 quilos, 120. O fumo, para ele ser bom, o cabo capou. Se não chover, agora é uns para um. Não vê dizer a história? Morre um papinho do outro, você capa o seu fumo. Pronto, aí. Se não chover, aí não vai. Já quem tem o bichinho grandinho, que aguenta um pouquinho de sol, já está numa boa. É o cabo que já capou, está esperando chuva, para ele crescer a folha. Aí quando vem a chuva, aí o bicho velho acaba bem adubado. Rapaz, é essa. Urela, salito, tem para lavoura também. Mas o certo meio para fumo era urela e salito. E tota. Aí quando você capava o seu fumo, 3 ou 4 tarefas, o que for, aí começava. Com 15 dias, ele começava a nascer o zoinho. Com 15 dias já dá desse tamanho. Aí é onde vem a mulher, né? Para desolhar aquele fumo. Porque o homem fazia, mas dava uma dor nas costelas da bexiga. Aí quando ele, não faltando chuva, também tem a base certa, né? Quando ele estava inchado, tempo de quebrar, aí vem você que plantou e capou, ele amadureceu, aí você quer só o outro que plantou já quer chuva. Depois é que eu digo, morri um, mas vem outro. Gente de todo canto. Quando ela invadiu mesmo, tinha um anô que botava os corretores para comprar 10 com caminhão. O Maratá também, que levava para lá também, que o sul dele não é muito bom não. Vinha os cabas do sertão, o Marciano, até tem 2 amélios dele aí. Aí você bota, você quer sol, e outro quer chuva. Você bota ele no vará, aí vem a vida da mulher. Você botava no vará. Se naquele período que fosse de sol, você secasse, você tirasse, aí era uma primeira topada mesmo. Mas se você botar no vará,
caiu o cacau, o resultado é o barreiro. Muitos enrola, mas para vender é perdido, não paga nem o estrumo. E o outro fica numa boa, né? Aí aumentou e foi aumentando. Aí vem esse problema de... Porque tudo só vai com as mulheres. Ninguém quer. Agora, quem tem uma família que sabe trabalhar, que destala, ajunta, tudo bem. Mas quem não tem, qual é a mulher que eu... Eu conheci muito. Plantava muito fumo. O Aloysio Lopes. Para lá do açude. A fazenda dele. A fazenda é grande. Tinha muitos trabalhadores. O cara trabalhador tinha uma casa, né? Para a família. No tempo, todos eles. O Zemiro, o Guinelo, cada um tinha para botar o meieiro. O meieiro é assim. O patrão da terra e só tem o dinheiro. Só que no tempo, vamos supor, dezembro, que é quando ele está curado, aí toda a despesa é do meieiro. Ele entra com a terra e o dinheiro. Aí o meieiro que se vira para arrumar trabalhador, trabalhadeira, que tal certo. Ele não quer saber de nada. Aí quando era no tempo, a gente, quando tinha, nesse tempo eles tinham muito estrumo, que vinha do sertão. Para vocês terem uma ideia, essa pista aí que fez, antes, era de carro de boi. Quem fez foi nós, que não tinha trator, nem caterpillar, nem nada. O nosso nome, a não ser que tocaram o fogo, né? Mas nós trabalhávamos na prefeitura, era na enxada, por metro. Tinha o feitor, media, Luiz Pereira, um bocado. Agora, rapaz, a política era boa. Era Arena NDB. Ainda é hoje, rapaz. Quando a Arena, eu sei que o senhor Final João Lúcio, que já morreu, fez uma casa no Cavaco, casona grande, da beleza, que ele foi e não pôde inaugurar a casa, que morreu. Ele foi prefeito umas 10 vezes, foi senador, era da Arena. Quando a Arena ganhava, era uma benção, rapaz. Era uma benção. Aí quando foi o Luiz Pereira não, que o Luiz Pereira era gente boa. Agora o filho do Claudenor, esse sim. Aí botava para lascar mesmo. Eu tinha um padrinho que ele já morreu, que era o filho desse aí. E ele era meio fortezinho, né? Ele fazia cantar a Carolina e mijar como um cachorro, com uns 21 no fuzil. Quem é que não fazia? Ele só não. Foi arenista, viu? A Baixa Grande. Tinha um camarada que ele veio me trabalhar aqui. Ele é que soltava as bombas. Aquelas que tinha aquela área, né? O cara chegava, botava a bomba, explodia. E ele estava certo para vir para o Breu. Mas houve uma
Mas vinha a volta aí, que o Ney Ângelo, umas 150 tarefas. Mas com o Gil queria comprar. O Gil comprou dos outros, né? Aí se apuraram da mulher e o Ney Ângelo, que é da família da madama, que é desse pessoal que não dá o berço para professor, eu não vendo não. Aí ele vendeu. Ele tinha uma terra no Rio Sul, 600 tarefas. Quem comprou foi o Zé Alexandre. Como ele tinha umas 3 ou 4 mulheres, aí cadê? O filho querer a lei, os bichinhos não têm culpa, né? A culpa tem dos sem vergonha, que gerou ele, né? Aí não se entenderam, tá aí. Eu não sei o resultado. Ele era o capaca do Mané André, aquele de cima, da Catuxira, João Ângelo, sogro e padrinho. A gente começou crescendo, aí chegou um ponto de a gente se gostar de um ou outro, e casamos, e acho que tá com 17 anos, naquela igrejinha pequenininha. Lá, nessa época era pequenininha, aí depois que aumentaram. Aí é uma vergonha. Aí depois que a primeira igreja era para estar, mesmo que não usasse missa, mas era para estar, porque foi a primeira, essa igreja. A Pitácio. Nós se casamos, ele batizou a gente, quando era pequeno, e depois casou a gente no Padre Pitácio. Passou muito tempo. Na carta, no bilhete, mandava, mas como ele é meu padrinho, João Angelino, e como ele gosta muito dele, aí ele concordou, né? A sogra Pinadalia. Na roça também. É porque ele de noite, ele ia para lá, para a Praça do Mané de André. Ele morava lá, né? Ele vigia. Do Mané André. Contava que ele era gente boa, e viajava. Aquela igreja grande, vizinho, tinha uma igrejinha. Depois da igrejinha, era onde o pessoal, quando vinha para a feira, para botar os animais. Estava lá, aí quando era de noite, tardezinha, pegava os animais, e 8 dias, porque era feira. Era desse tamanho. Era, homem. Está vendo dizer que o açúcar era na barra, no chão? O cara vinha, rapaz, eu quero, vamos supor, um conto de açúcar, ele quebrava, pá, e já sabia a base, né? O cara levava na feira, depois que foi quilareando, foi crescendo, a gente nunca pensou que aquela Baixa Grande era Mata Virgem. De pé, homem. Você deu uma ideia, nós fomos para as Piranhas, que é 12 léguas, de pé. Tinha transporte.
numa meia-aguinha. Aí o fumo já estava melhorando mais. Fumo semeieiro. Também no alugado 30 anos. O povo, para quem teve serviço. Trabalhei muito, era meieiro dele. Aí, trabalhei 30 anos no alugado. Aí eu pedi a Deus que Deus me desse meios de eu viver por minha conta. E Ele me deu, rapaz. Aí comecei a viver por minha conta. Não tinha casa. Aí depois, o patrão, esse Luiz Agnello, botou nós de casa para fora, casa de fuxico, aí fui para a rua. Aí eu já tinha saído do alugado, né? Tinha uma carrocinha, mas não tinha casa. Eu pedi, incrível que pareça, né? O Padre Eximir tinha o filho dele, tinha uma casa, aí me deu para fora morar. Aí eu pedi a Jesus Cristo, depois é que eu digo, tudo acaba se pega com Deus é valido. Eu vi um aperreio, quando passavam, os cabas têm as casas alugadas, né? Muito menino, né? Aí o dono pedia a casa. Oh, triste. Eu desesperado, pedi a Jesus Cristo que me desse 4 telhas para eu botar meus meninos debaixo. Ele não me deu 4, ele me deu 2.000 telhas. Aí eu pedi de novo, que ele me desse o meio de eu comprar um chãozinho. Ele me deu. Aí eu fiz a minha casinha no Baixão, na Avenida Norte, sem instrumento, que não tinha, mas fez. Pronto, aí, graças a Deus. Então foi 16. Filho, José, Marlene, que é a mais velha, a Pitácio, Sônia, Ailton. O Ailton morreu. Aí ela botou o nome de Ailton. E está vivo. 5 morreram. Jailma, João, Cícera, essa daí. Maria morreu. Luísa está viva. Luizinho foi o pai dele, que mataram ele. Uns em casa e outros, nesse tempo, os hospitais era mesmo que nada. Andei muito, caí muitas quedas. Na bicicleta, o caba só aprende se caiu. Você conheceu o Mário Lima, da Pinguim? Esse tinha bicicleta para alugar. A gente trabalhava. Aí como não tinha essa bandidagem que tem hoje, os trocados que a gente ganhava na semana, era o dia todo para andar de bicicleta. Sem paralama, sem porta-corrente. Mas a ganância era tanta. Era Monarca, era Calói, era tanta coisa, rapaz. Eclo, a bicicleta boa, tinha campa, farol. Agora precisa ter, enquanto o cabo tinha tutano na perna, aí o bicho, eu gostava mesmo de uma. Teve a Centrum, que era tudo niquilada. Essas porcaria hoje não presta não. A gente tinha todos preparados. Tinha a bolsinha, a bombinha, remendo,
chave. Quando ele furava, o cabo virava ela, aí resolvia. Remendo. Ixi, eu alegrei muito, para ser sincero. A que eu não me esqueço. Levei uma queda, rapaz, naquela ladeira do Rio da Chave. Só que embaixo era areia, rapaz. Foi a minha salvaguarda. Eu tinha tomado uma, rapaz. Eu disse, o que eu vou fazer? Um teste aqui. Desci a ladeira, que era grande, rapaz. Hoje tá uma benção. As catrepilhas foram chegando e foram comendo devagarinho. Eu tinha tomado umas 4. Digo, vou ver se essa bicha, ela anda mesmo. Rapaz, chegou no meio da areia. Deus que foi areia, né? Aí foi uma queda. Essa eu não me esqueço nunca. Outra coisa que fizeram errado foi ter tirado aquela festa do lado do Cruzeiro. Era uma festa da beleza. Rapaz, hoje, na Senhora do Bom Conselho, não tem festa não. Quando era no comércio, era lotada de gente. E a do lado do Cruzeiro também. Tinha pastoril, guerreiro. A gente pegava no rabo do boi, pão, né? Bolacha, confeito. Aqueles que era bom, rapaz. Cada um que queria subir um. Era. Enquanto mais acaba puxar na corda, o parceiro também. A gente escolhia o parceiro, aí pegava 4, né? Para ver qual é que ia subir mais. Eu sempre fui afoito, eu pegava na corda e o barquinho subia. Aí o outro ficava, pá, tinha um trem, não tem alavanca do trem, ficava, trancava e era bom demais, rapaz. E depois que mudaram aquela Praça César Cunha, era uma lagoa, rapaz. Era uma lagoa. Tinha lá de Agradecida, era vizinho onde colhavam os cavalos, a intendência. Era pau-caolho. Era cachaça, e a cachaça era melhor do que essa hoje chora na rampa. Lá o cabo vendia direto, vizinha a cadeia. Tinha a cadeia, tinha a coisa, tinha a intendência, tinha a feira dos camelô. Sempre foi o carnado. Aqui quando o chefe, né, chamava o Naranja era do Azul. Ela trabalhava no pastoril. E o Zimir era encanado. Era os dois, né? Era os dois que tinha mais uns trocados. Conheci muito. Zé de Sá. Tinha uma radinha. Só vocês cantou antigamente, né? Foi muito. Aquele Bernabé. De vez em quando eu pego na televisão ele. Tiano. Tinha o Tiano, tinha o outro. Tem um, mas eu chegava mais,
era o mais velho. Eu só não gosto de filme ou novela. Eu deixei de assistir novela, rapaz. Do cinema que eu não gostava era esses pessoal acaba não deve pagar uma coisa que não deve, rapaz. É triste, rapaz. Trabalhava aqui, ele morava aqui no Capim, João de Pive. E muitas era bom. Rapaz, tudo que pertence a Zabumba é bom. Rapaz, esse negócio Nezinho foi o povo. Já amo quando. Hoje não, porque eu adoeci e nunca mais fui para a rua, adoeci, deixei de andar de bicicleta. Agora antes, agora na rua toda semana. Aí tinha lá os colegas, dá para Nezinho. Rapaz. Quando aí, eu fui lá na casa do deputado. Gente fina. Aliás, a família, né? Conheci. Gente fina. Tem um bocado, rapaz. E eu fico feliz, rapaz. Sei que tudinho, é. Tudo é. Isso aqui é cunhado. Só isso. Mas o resto tudinho é neto, bisneto, tataraneto. Rapaz, é o seguinte. O prazer é a família. Me sinto tão feliz. Eu não tenho nada não, mas eu me sinto feliz pela família que eu tenho. Feliz de coração mesmo. E é chegando os que eu não conheço, né? Quando vem, olha, deu benção ao seu bisavô. Aí vai passando de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. Aí eu me sinto feliz, rapaz. Quer dizer, foi uma semente que Deus me deu. Esse aí, olha, meu avô. Ele não me dava dinheiro, não, porque não tinha também. Agora, carinho, meus filhos. É que eu digo a ele, olha, eu não dou nada a vocês, porque eu sou muito. Para mim, tanto faz. Eu vou dar uma coisa a vocês, eu vou tentar dar como meu avô me deu. Esse foi um paizão, como diz a história. Ele só tomava a raiva da mulher dele, que nesse tempo a gente fazia compra. Eu não, eles. Para pagar no fim do ano. Depois que cozinhava o feijão, farinha. Quando era no fim do ano, eles iam, pagava, e ele tinha um, que era o caçula, chamado Luiz. Aí quando ele ia para a rua, da mesma roupa que ele trazia para o filho dele, trazia para mim. Aí a Madrinha Amélia ficava por aqui. Mas Antônio, como é que tu deixa de comprar uma coisa boa pro Luiz, que é teu filho, e tu compra do meu filho pro Nezinho? É por isso que ela, para mim, é zero. Mas esqueceu nada, rapaz. Aí dizia Amélia, o Nezinho é nosso filho. Não estou vendo tomar café. Ele disse, o Nezinho está aí? Não está não. Para vocês tomem café, que eu deixei ele chegar. Ah, cara mudida. Vigião, pelo amor de Deus. Ué, isso aqui foi uma.
Eu fiz mais de 30, cirurgia. Problema de câncer de pele, rapaz. Eu adoeci feliz. Eu tenho aí um armário e é plumada direto. Desde que eu tenho uma filha em Maceió, essa é a minha salvação. Sônia. Está com uns 30 anos. Aí depois, isso aqui, olha, isso aqui, daqui para aqui, eu passei 4 horas no... E teve que, como diz aqui, passei 4 horas no... Teve que pagar, assim, como é que o nome que os hospitais tenham? Eu paguei com... Eu não. Ela foi quem... Rapaz, eu tive... Olha, eu acho que... Fazer que nem ela disse, papai, Deus ama o senhor. Livre uma batida de 2 caminhões. Eu e o colega queimou isso aqui tudo. E eu só fui pegar aqui, entrei numa casa, lá na Baixa Grande, eu me lembro como hoje, que aquele secador de fumo, que vira o fumo, né? E eu tinha um jipezinho, rapaz. Aí tomei uma aspiritiva. Aí eu estava trabalhando no caminhão do Zé Guinélio. Tiração firme, o jipe é dura só, caramba. Aí eu fui, meia-noite, rapaz. Fui fazer a curva. Cadê que a direção deu para fazer a curva? Entrei no secador. O jipe ficou a metade para fora, a metade para dentro. Aí chegou muita gente. Eita, pai do céu. Rapaz. Foi tudo na base da cana, rapaz. Eu vinha só. Fui levar um camarada no Canaã, era o Genésio. Ele é doido por mulher e a mulher de umas pragas como a braba lá. E ela tinha uma filha que tinha uma bodeguinha, né? E eu vou tomar um aqui. Aí tomei uma joia, rapaz, chorando na rampa. Aí entrei, rapaz, por Deus que não matou ninguém. Na casa do cara. O jipe é um motor infeliz, rapaz. Não tem esse secador de fumo que a gente bota os andames para botar a bola de fumo. Tá. Levei na tomba do jipe. Queimou os tocos. Chegou na parede. Fiou. Aí eu tinha uns amigos lá. O mais velho, eu conheço tudo. Nezinho, tá bom, Nezinho, tá bom, tá bom. Eu tô, rapaz. Engoli a Cidiane. Cidiane eu engoli. Aí veio o problema da doença, rapaz. Essa infeliz que o camarada dá vontade de se matar, depressão. Que eu ainda não estou muito bom, não. Mas a vista que eu estava, agora, tive derrame, tem a outra. Eu saí daqui desenganado. Lá do Santa Maria. Como é que
O cara bota um doutor daquele. Eu comecei com cansaço. Cansaço. Aí me levaram para lá. Aí botou lá na cama, aí olhando. Aí eu fiquei mordido, rapaz. Disse, Manuel, o senhor sabe que nem eu sei essa doença. Digo, doutor, o senhor que é doutor, não sabe? E olhando o coração, tá. Aí quando foi no sábado, eu ficava satisfeito se ele visse que a coisa era meia grave, e comigo não tem esse negócio não. O que for, a gente atravessa. Tem gente que fica com medo, não quer que o pessoal saiba. Eu sou diferente. Aí mandou embora. Eu estava satisfeito que ele inventasse um negócio. Zé Manuel, o seu caso é um caso que não é fraco, simples, não. Nós não temos o suficiente, eu vou botar o senhor para Maceió. Eu ficava feliz, rapaz. Pô, não disse nada. Aí Sado mandou-me embora. A mulher foi lá para a Sônia, teu pai tá ruim. Aí eu cheguei lá, no outro dia, eu fui pro doutor. Aí por isso que eu digo a você, olha, quem sabe, rapaz. O doutor só fez olhar. Diz assim, dona Sônia, é água na pílula. Aí eu fui lá pro doutor. Aí o doutor botou lá um litro, mandou me assentar numa mesa, com a mão na cabeça. Essa, Manuel, eu vou dar uma injeção aqui, só para tirar o líquido, para fazer a biópsia. A biópsia é? Sim, tá bom. Ele tirou, né? Um frasquinho. Diz, agora vem a agulha. Ninguém. Agora vai sumir as tripas com tudo. É por isso que eu digo, quem sabe, sabe. Qualquer setor. Aí ele botou, e olhando pro litro. Deu uma mangueirinha. Eu digo, doutor, para que esse litro? E o senhor vai ver já. Aí começou. Foi até que encheu. Na hora que encheu, aí o doutor que estava cuidando de mim diz, teu cliente. Pontei, parou de cansaço. Aí ela passou o remédio, que nas palavras, que é tuberculose. É por isso que eu disse a você, como não tem esse negócio não. Se é tuberculose, ou o que for, porque tem gente que tem vergonha de dizer. Eu tenho um neto, vocês conhecem ele trabalha no Parrilha. Olha, qualquer momento o deputado vai levar o senhor lá. E ele veio. Foi o que se engraçou da coisa do macaco. A planta tá aí. É o mesmo jeito do macaco. Ele se engraçou, rapaz. Aí pediu uma muda. Eu disse, meu irmão, mas não sei não, mas eu tenho uma filha que é essa daí, Cissa. Tinha uma lá que ele já levou. Eu perguntei a ela que ele já levou. Entrou. Aqui a casa não é. Seu Nezinho. Mas antes quem cuidou foi o Giliécio, né? Zé Vô. Vai chegar, o deputado vai lá. Conheci que ele
tempo dos começos. Aí dizia, seu Manuel, nós vamos... O Júnior já tinha me dito, né? Aí, conversando um pouquinho, tá bom. Ele dizia, agora, antes eu vou mandar uma pessoa para ter uma conversa com o senhor. Aí eu olhei assim, aí vou. É no dia 20. E tá bom. Chegou o dia. Aí ele vai dizer que de vez em quando ele vem. Quando pega uma froguinha, ele vem. Todos os 3 filhos dela é dono desse que faz sofá. O outro na limpa, sofá. Rapaz, para mim foi uma honra, porque a gente conta às pessoas o que era o passado, o cara não dá nem valor. Olha, meu irmão, se eu for contar a minha vida, rapaz, o que eu tinha a dizer, quem tiver uma família boa, cuide, porque a gente sem a família não é nada. E outra, o que eu estou falando agora, quem não sabe o passado, fique sabendo que foi verdadeira. Porque tem muita gente que não sabe, né? Obrigado por vocês terem vindo. Mando um beijo para todo mundo, principalmente essas pessoas que estão aqui, que eu estou muito feliz. E amo a sua família. Amo seus pais, seus irmãos. Uma família unida, não há dinheiro que pague. É essa a minha agradecimento que eu tenho. Primeiramente, Jesus Cristo. E as portas estão abertas. Fique com Deus, Deus te acompanhe. Deus ama vocês todos.